Oi, mates, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre escrita. Tchim. No nosso último vídeo sobre escrita, eu falei sobre roteiro e sobre como você pode trabalhar com roteiro nos seus livros. Expliquei um pouquinho sobre a sua existência como um todo e eu falei um pouco sobre escaleta e prometi que eu faria um vídeo falando só sobre escaleta porque é um assunto um tanto mais extenso e merecia um vídeo só para ele, e cá está o vídeo, né? Então eu trouxe hoje esse tema, vamos discutir um pouco sobre o que ele é, a sua diferença com o roteiro e as suas formas diversas de trabalhar com esse tipo de organização documental do trabalho que você está fazendo. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre escrita, por favor, não deixe de deixar, olha que bonita essa frase, mas é isso aí, não deixa de deixar o seu like aqui, porque é muito importante para o crescimento do canal e até mesmo para a minha pessoa, para poder eu saber o que você aí do outro lado gosta de assistir por aqui, para poder, né, planejar novos conteúdos em torno desses temas. Então vai ser muito maneiro se você deixar o seu like bonitão nesse vídeo, se inscrever no canal se você já não é inscrito, e também se você tem alguma rede social aí do coração, eu também tenho a minha rede social do coração, que é o Twitter. Então se você tiver uma conta por lá e quiser me seguir, por que não? Eu sempre estou dando dica de livros por lá, eu sempre estou falando sobre tudo que há de melhor nesse mundo. No momento é o Big Brother Brasil, porque eu sou viciada em reality show, então eu estou lá falando muito sobre isso. E vamos começar logo esse vídeo antes que eu já estoure 10 minutos só pedindo para vocês me seguirem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Parecendo o Etervaldo, tipo a prima distante do Etervaldo, mas assim, ainda pareço com ele. Diabos é uma escaleta. Uma escaleta nada mais é do que um índice de todas as cenas que o seu livro, o seu filme, sua série, o seu documentário terá. Então você vai virar pra mim e você vai falar só isso? Não é nem só isso, né? Porque quando você desenvolve uma escaleta, você já tem todo aquele trabalho na sua cabeça. Então você praticamente está colocando numa folha de papel um documento, por assim dizer, tudo que você pretende colocar naquela sua obra que você pretende escrever em algum momento da sua vida. Essa escaleta, ela vem nessa forma de índice, que seria como a primeira cena, fulano entra no shopping, segunda cena, fulano sai do shopping, terceira cena, fulano chega em casa. É nesse formato, né, um formato de índice, de sumário, e normalmente, veja bem, normalmente é sucinto. Então vai haver formas de você fazer essa escaleta que não vá para o lado do sucinto, mas a ideia central é que ele seja o mais sucinto possível, porque a ideia é ele ser um documento visual, um documento que você pegue e você leia aquela frase e você já saiba onde você vai se encontrar na hora de escrever aquela cena no seu roteiro. E a ideia dele é de ser um documento visual, então ele é para você trabalhar diretamente com a escrita do seu roteiro ou do seu livro. Então tudo que ele está expondo ali, né, cena após cena, é o que você vai desenvolver nesses meios de escrita. Então por isso que ele é sucinto, para não tomar o seu tempo, para ele poder ser mais visual, para que você olhe e você já tenha aquela informação. O nome dele é escaleta, mas muitos roteiristas classificam ele como um esqueleto temporal do texto que você quer escrever. E eu encontrei um site em particular, inclusive boa parte do roteiro que eu fiz para esse vídeo, eu me baseei, né, nas informações que eu peguei nesse site, tanto que eu vou deixar aqui embaixo para vocês conseguirem
usufruir melhor desse conteúdo, mas aqui eu separei algumas das informações que eles colocaram lá e eu achei muito interessante para poder passar aqui e passar junto a minha experiência e o meu entendimento também, para poder ajudar vocês também a compreender como é que isso funciona e o papel dele no nosso desenvolvimento do nosso trabalho, né, por assim dizer. Nesse blog, né, que esse post em particular, ele tá focando muito no trabalho do roteirista, porque a escaleta é, na sua máxima, mais trabalhada por roteiristas, da mesma maneira que um roteiro é mais trabalhado por roteiristas. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que escreva um livro não possa usar esse método. Muito pelo contrário, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, você pode ver esse vídeo e aplicar esse método da forma que você achar que vai se enquadrar melhor com você. A ideia desses métodos sendo aplicados nos nossos trabalhos literários é mesmo para poder facilitar a nossa construção daquele universo e também para poder a gente construir um livro cada vez mais orgânico, cada vez mais dentro de uma realidade, não só a gente tirar do nosso cérebro e perder essas informações ao longo do nosso tempo. Então a ideia do roteiro e da escaleta, ela é muito funcional para os roteiristas, mas para os escritores ele também é muito funcional e só depende de como a gente vai aplicá-lo. Nesse texto, inclusive, o autor ele destaca algumas perguntas que a gente deve fazer antes de colocar uma determinada cena na nossa escaleta, e eu vou ler aqui por alto qual a importância dessa cena, quem deve estar nessa cena, onde essa cena deve ser, qual é a cena antes ou depois dessa. Essas perguntas são muito importantes quando a gente está desenvolvendo o roteiro e a escaleta e a gente acaba brecando e não sabendo o que vai vir a seguir. Então, muitas das vezes, essa pergunta ajuda a gente a desbloquear o caminho e até mesmo compreender por que a gente estava bloqueado num primeiro lugar. Então, inclusive, ele coloca essas perguntas, né, nessa questão de roteiro e ele coloca essas perguntas nessa questão de escaleta, mas essas perguntas são muito difundidas no universo literário. Os autores têm muito esse costume de aconselhar que você que está escrevendo o seu livro se questione a importância daquela cena, daquele personagem. Uma outra questão muito importante na construção de personagem é você perguntar por que ele tem que ser de uma determinada raça, por que ele não pode ser de uma outra raça, ter vindo de uma outra cultura, por que ele tem que ser do gênero X, da sexualidade X. Então, assim, essas perguntas são muito enriquecedoras para o desenvolver do seu trabalho. Então, nunca menospreze elas, ainda mais na construção que você vai fazer do seu livro. Elas acabam sendo muito importantes para você dar essa substância no seu trabalho, né, e nesse seu início que você vai ter para desenvolver o seu livro. Então eu vou começar aqui com os tipos de escaleta. Lembrando que eu escolhi 3 escaletas que eu vi nesse site que está aqui embaixo na descrição. Essas 3 escaletas que eu escolhi, de certa maneira, são fáceis de você compreender e eu já utilizei algumas delas e quero até colocar uma em prática também. Então eu acho que elas, para iniciantes nesse modelo, eu acho que são bem interessantes. Então eu quero começar com a escaleta de uma página, que, como já diz, é uma escaleta de uma página. A ideia é que essa escaleta seja tão sucinta que você só tenha uma folha com todas as cenas. Lembrando que uma escaleta você divide o seu filme, sua série e seu livro, no caso, em 3 atos. O ato 1, o ato 2 e o ato 3. Normalmente, entre o ato 2 e o ato 3, você tem um ponto de virada, que eles chamam de midpoint em inglês, né? E é muito repercutido o uso desse midpoint como um ponto de clímax, né? Um ponto que o personagem normalmente ele vai descobrir alguma coisa muito importante para a continuação da jornada dele. É normalmente um momento que ele vai perder alguns valores, vai perder algumas coisas importantes para
a construção dele como personagem e às vezes até para um encaminhamento para o final da trama. Então, assim, esse é o modelo original, o modelo que é usado, disseminado. Então, quando você for montar a sua escaleta, é importante que você coloque esses atos. Você tem que colocar o midpoint, porque ele é sim essencial para a construção da sua narrativa. E você tem que colocar o ponto de... não é ponto de virada, Bom, eu vou colocar como cliffhanger. Se você estiver fazendo um livro com uma continuação, o final tem que ter um cliffhanger. Então você tem um final e tem um cliffhanger. Agora, se é um livro de volume único, você tem que se lembrar que o final tem que ser uma síntese. E isso eu posso explicar um pouco melhor no vídeo separado. Mas aqui eu vou fazer um resumo. É porque esse ato 1, ato 2, ato 3, eles também são conhecidos como tese, antitese e síntese. Então, num volume único de um livro, esse formato ele é interessante porque a tese ele seria tipo um argumento para a existência daquela história. Então você tem uma introdução a todos aqueles personagens e situação e por que ele está fazendo tal coisa, para onde ele vai. A antitese seria um contra-argumento. Então ele é uma questão de... ele está contra-argumentando as ações desse personagem e por que ele não vai conseguir tal coisa. Entende um pouco a lógica. E a síntese é a conclusão, né? É o resumo de tudo que aconteceu naquela obra e por que ele chegou naquele ponto. Então, no volume único, você tem que ter em mente que não pode ter pontas soltas, não pode ter um cliffhanger, evitar ao máximo o clímax. O final é o final, ele tem que ter uma conclusão, ele tem que ser redondo. Então, por isso que vem a ideia de síntese. Mas deixa eu falar da maldita da página, né? Porque eu tô aqui enrolando e eu não começo. Então, como eu disse, a escaleta de uma página é uma página só. Você vai fazer um índice com todas as cenas divididas em ato 1, ato 2, ato 3 e o midpoint, que é entre o ato 2 e o ato 3. Você vai colocar o clímax como a continuação. É uma coisa que eu vi nesse texto recomendado. Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem do exemplo que o blog utilizou, que é uma página de um filme que seria... essa seria a escaleta de um filme que é o Peixe Grande. E aí vocês podem ter uma ideia de como é que é, né, essa construção. Se a ideia de ser uma página só também é para valorizar a questão do sucinto, de ser visual. E normalmente, né, os nomes dos personagens são colocados em parêntese, só a inicial do nome. Lá embaixo coloca tipo uma linhazinha com o nome, a letra e o nome, para poder quem lê saber de quem está se tratando. E a ideia é isso, é ser sucinto. Você vai colocar uma linha do que vai acontecer e quando o cara pegar essa uma linha, ele vai desenvolver no roteiro a cena de acordo com o modelo que é feito no roteiro. No caso de um escritor, você pode muito bem fazer o roteiro e direto escrever no livro. Eu acho que esse modelo ele é muito bom para quem está escrevendo novelas, porque são histórias curtas. Escrevendo conto também, é uma forma de você não perder a ideia, não perder a informação. E eu acho que com o andar da carruagem você pode começar a aplicar isso em livros. Então eu acho que quem gosta de coisas sucintas e práticas e não querem perder a ideia de forma alguma, esse modelo é um modelo simples, rápido, e ele vai ser um documento que você também vai poder carregar com você tranquilamente, porque vai ser uma folha só. Então ele pode ser um documento que você pode colocar num caderno, escrever numa folha, guardar e vai ficar tudo ok. Então ele não é uma coisa que vai exigir tanto de você, vamos colocar dessa forma. A escaleta de uma página, ele é tipo, que nem videogame, sabe? Você tem level 1. Então, a escaleta de uma página é o level 1. Então é uma ótima maneira de você iniciar esse tipo de modelo para você ver se você vai se adequar, se você vai gostar e tal. Se você gostar, tem o level 2, que também pode ser utilizado antes do 1. Mas vamos seguir aqui no cortejo, porque acho que fica mais bonitinho, né? O level 2 seria uma escaleta detalhada, né?
A escaleta detalhada, a ideia dela é dar mais detalhes, dar mais informações, mas mesmo assim prevalecer a questão de ser sucinto. Então, por exemplo, para um roteirista de filme e de série, esse modelo vai ter um cabeçalho. Que tipo de cabeçalho é esse? Ele vai colocar, por exemplo, cena externa, noite, tal lugar, e aí ele vai começar a descrição dessa cena, que novamente vai ser uma frase: fulano tá em tal lugar, vai se encontrar com fulano e tal coisa vai acontecer. Nesse modo detalhado, você também pode incluir diálogos importantes. O que seria isso? Seria diálogos que você já pensou para essa cena e que você não quer perder a informação, e você vai colocar ali vamos colocar nesse espaço, para você não perder essa informação e você saber aonde vai encontrar esse detalhe. Esse modelo é o mais próximo do roteiro, porque, como eu disse, ele é mais detalhado, e o roteiro ele tende a ser mais detalhado, mesmo que ele ainda tenha um quê de sucinto, ele ainda tem um lance de ser ele tem um lance de permitir que você detalhe um pouco mais. Então, ele é o mais próximo do roteiro. Então, quem já está acostumado a fazer roteiro, esse tipo de escaleta pode ser uma saída interessante, porque você vai encurtar o seu tempo de produção de roteiro e você vai ter informações mais sucintas na hora de você escrever o livro. Lembrando que a questão do cabeçalho vai ser uma questão pessoal. Se você quiser fazer esse cabeçalho, você faz, mas ele é completamente desnecessário para quem está escrevendo um livro, porque, sabe, você não vai filmar. E a ideia desse cabeçalho é colocar informações que são importantes para a filmagem. Óbvio que você pode até precisar de certas informações para saber quando é que a cena vai acontecer e tal, mas é algo que eu acho que vai realmente da pessoa. Como eu disse, ele é um nível um pouco evoluído da escaleta de uma página, mas ele não é complexo. Eu acho que ele também é simples, mas ele vai exigir um pouco mais de tempo. Ele não vai ser um modelo que você vai poder carregar com você, porque você vai ter mais folhas. Então há um risco maior de você perder essas folhas, elas se misturarem. Então eu acho que esse também é um modelo mais interessante de você fazer no seu computador, guardar num arquivo, numa nuvem. Eu acho que ela vai ficar mais bacana. No geral, como eu disse, eu acho que é um modelo mais simples e ele é mais próximo do roteiro. Então, se você quer começar a escrever roteiro, eu acho que a escaleta é uma forma de você ver se você vai se adequar, se você vai gostar. E se você escreve roteiro e quer um modelo mais sucinto, a escaleta detalhada pode ser o seu amigo que você não sabia que precisava. E o último exemplo que eu peguei foi o de cartões de índice, que eu achei um barato. Por quê? O cartões de índice ele é muito utilizado pelos roteiristas de filme, porque ele é extremamente visual. Os cartões, eu ia pegar para mostrar aqui, mas eu acabei me esquecendo. Mas eu vou colocar uma foto. Vou botar uma foto aqui do tipo de cartão que eu tô falando. Você pode fazer com cartão, você pode fazer com folha de papel sulfite, que você corta no tamanho que você quiser. Pode fazer com post-it. A ideia é que cada cartão represente uma cena. Então você vai ter um bloco de 250 cartões e você vai colocar 1, 2, 3. E aí você vai fazer esse montinho que vai ter todas as cenas do seu roteiro. E aí, quando você quiser escrever, para visualizar, você pode colocar as cenas em seguida em cima de uma mesa, ou você pode colar num quadro. Uma coisa bem tipo aquele meme do cara fazendo investigação, sabe? É tipo isso. Mas assim, ele é o visual do visual. Ele é complexo, porque você vai precisar de espaço para poder visualizar o roteiro inteiro. Mas ao mesmo tempo ele tem esse viés que eu acho que é um tanto libertador, porque ele vai te permitir, por exemplo, você escrever uma cena que é a cena número 7, mas você acabou por visualizar na mesa que essa cena 7 ficaria melhor no lugar da cena 12.
Você facilmente pode resolver isso riscando, né, a cena 7, colocando no lugar da 12, e a 12 você bota no lugar da 7. Quando você juntar tudo aquilo, vai estar tudo bonitinho. No caso da folha, eu, por exemplo, que eu tenho uma coisinha assim que eu gosto de tudo organizado, você teria que riscar, né, você teria que apagar do caderno. Nada que vá, sabe, acabar com a sua criatividade, vai acabar o mundo se você riscar uma folha. Não vai acabar. Mas assim, eu acho que isso vai da pessoa. Tem gente que vai ter que refazer tudo de novo porque não vai conseguir olhar para aquela folha riscada. Eu, por exemplo, meio que eu ia cagar e andar, porque é o que eu mais faço. Eu risco, eu apago, eu mudo, eu escrevo de novo, eu escrevo em cima, eu colo post-it. Então assim, eu acho que esse modelo de cartão eu ia gostar por conta dessa questão visual. Eu gosto desse negócio do visual, de eu pegar. Eu acho que eu pegar e passar para trás, eu ia ter um feeling de continuidade maior do que eu tenho quando eu abro o arquivo e eu mudo, sabe? Eu só deixo um pouco a barra de rolagem. Eu acho que pra mim eu ia ter esse feeling diferente. Eu acho que na prática ele é mais complexo. Na prática, ele vai exigir um pouquinho mais de você, porque como eu disse, você vai precisar dos cartões, ou de post-it, ou de papel sulfite, que eu tô dando aqui a dica. Você pode comprar a folha, cortar e tal. Então ele vai exigir um pouco mais do seu tempo, da sua paciência também, porque você não vai fazer uma folha corrida. E na questão de modelo, ele é muito parecido com o modelo anterior, que é o de escaleta detalhada. Você coloca o cabeçalho, bota os detalhes, o resumo e blá 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 blá. Um outro detalhe que você pode fazer nesse modelo é trabalhar com cores. No caso que nos anteriores isso vai acabar sendo um empecilho, né? Ainda mais se você fizer no computador, porque nesse modelo você pode trabalhar com as cores. A questão das cores eu achei interessante porque, por exemplo, você pode comprar a folha de papel sulfite colorida e dar uma cor para cada tipo de personagem ou para tipos de situação. Cenas que tem a protagonista, cenas que tem o antagonista. Você também pode usar aquelas bandeirinhas, às vezes, para identificar a aparição de outros personagens. Então eu acho que esse modelo de cartão, ele é tão visual que ele te dá assim uma amplitude de como trabalhar com isso de uma maneira que você vai até se divertir ao longo disso. Quer dizer, eu não sei se você vai se divertir, mas eu acabei gostando muito desse modelo porque eu senti que eu ia acabar brincando com isso, sabe? Eu ia acabar me divertindo, construindo esse universo visual, e eu ia acabar curtindo bastante fazer esse tipo de modelo. Talvez eu faça, mas eu não vou prometer, tá? Eu ainda preciso ver como é que vai ficar meu tempo, mas eu fiquei muito interessada nesse modelo. Se você gostou desse modelo também, eu encontrei online o Corkboard. Ele é um modelo em PowerPoint de cards. Ele está escrito em inglês. É um modelo que fizeram de cards com os nomes das situações entre os atos 1, 2 e 3. Então é bem legal, é um modelo que você vai carregar no seu computador e você vai trabalhar com os cards. Eu acho que dá para você mudar as cores também, mas assim, ele vai ser visual também porque ele fica todo aberto, então eu achei bem interessante. Tem um aplicativo online que se chama Studio Binder. Esse aplicativo é excelente, mas ele é um aplicativo que é mesmo focado para quem está trabalhando na área de produção, né, cinematográfico, de séries. Mas você pode utilizar assim como um modelo inicial para você ver como é que você pode fazer um roteiro, como você pode construir e tal, e ele é online, então ele não vai pegar a memória do seu computador. Eu tentei usar, mas como eu achei ele mais complexo e ele tem muitas utilidades, eu acabei achando melhor deixar ele para lá. Eu quero uma coisa mais simples, né, uma coisa que eu vá usar mesmo de maneira pessoal. E no caso, esse seria o Scrivener, né? O Scrivener todo mundo fala que ele é maravilhoso para quem é roteirista e tal, para escritor. E ele tem muitos modelos para trabalhar com esses aspectos, né, de escaleta e de roteiro. Eu, por fim, coloquei aqui
o meu modelo de escaleta, porque eu criei em cima do que eu tinha lido no livro do Felipe Colbert, o tipo de escaleta que se adequou melhor para mim. Ato 1, o ato 2 e o ato 3. E você vai dividir as porcentagens entre esses atos. Show, show. Esse é o meu lance. E eu divido as minhas histórias em 2 modelos de porcentagem. O primeiro é de 25% a 50%, a 75%, a 100%. E aí eu divido os atos nessas porcentagens. Ou 25% a 50% a 100%. E aí eu divido os atos dentro dessas porcentagens. Então, no caso, por exemplo, no primeiro caso eu teria um ato 1, um ato 2, um ato 3 e um ato 4. Esse tipo de roteiro existe. Não é muito disseminado, mas ele existe. Eu costumo utilizar esse modelo para as minhas histórias mais longas, né? Eu recentemente escrevi uma história de uma super-heroína e é uma história que tem mais ação, mais aventura, tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Então eu coloquei o modelo narrativo dessa história nesse de 4 porcentagens. E entre elas, como eu disse, entre o ato 1 e o 2, entre o ato 2 e 3, tem pontos de virada, ou seja, são como se fosse clímax acontecendo no meio da trama para poder iniciar uma iniciação da história com novos acontecimentos, vamos colocar desta forma, que levam para o final da trama. Então, é um subterfúgio para poder até prender a atenção do leitor, para ele ver as ações e consequências acontecendo de uma maneira mais ágil dentro do romance. O segundo modelo, que é de 25%, 50% e 100%, eu divido entre ato 1, ato 2 e ato 3. Os pontos de virada acontecem, mas eu não coloco porcentagem, como eu disse. Eu normalmente uso esse tipo de modelo nas minhas histórias mais curtas, como novela, romance, né, tipo Apenas Respire, entra nesse modelo de 3 porcentagens. Então esses são os modelos que eu uso. Eu não faço escaleta de uma página, eu não faço escaleta de índice, eu faço escaleta de resumo. E quando eu digo resumo, eu resumo o ato inteiro. Eu faço um pequeno resumo do ato inteiro. Então ali no meio tem tudo de importante que vai acontecer no primeiro ato. E as cenas, Bárbara? As cenas eu faço no roteiro. Aí eu faço um pequeno resumo para cada cena que vai ter dentro de cada capítulo. Em que é uma média de 2 a 3 cenas por capítulo, dependendo da narrativa. Mas a ideia central é essa. Gostei desse modelo, eu gosto de ter essas coisas assim mais visuais. Acho interessante. E eu tenho guardado isso no meu bullet, eu guardo esses detalhes, até para quando eu for fazer o roteiro dos próximos atos, porque é assim que eu trabalho, eu faço o roteiro do ato 1, depois eu faço do ato 2. Então quando eu for fazer o roteiro do ato 2, eu vou pegar o resumo que eu tenho dessas ideias do ato 2, eu vou colocar em comparação com o que eu já fiz no ato 1 escrito, eu vou ver o que tem necessidade de incluir e vou pegar o bruto desse resumo e vou colocar no roteiro, porque eu já vou ter ali o bruto da narrativa, do que tem que acontecer, tá nesse resumo, entendeu? Eu disse, eu tô curiosa pra fazer o de cartões, que eu acho que vai ficar muito legal, vai ser divertido de fazer, acho que vai ser uma coisa até que vai dar um up diferente na escrita. Se fizer esse de cartão, né, que é se eu fizer essa escaleta de cartão, eu não vou fazer roteiro, porque ele é mais complexo, ele vai exigir mais tempo também, então eu acho que eu posso tentar incluir um no outro. Mas aí isso é assunto para outro vídeo, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno documentário sobre escaleta. Um beijo grande para todo mundo que aguentou chegar até aqui. Vamos escrever, minha gente, e é só isso, não tenho mais nada para falar. Um beijo.